Você já sentiu medo, vazio ou até dúvida sobre o seu propósito? E se existissem palavras capazes de falar exatamente com o que você está vivendo hoje? A Bíblia tem respostas, e os Salmos são algumas das mais poderosas. Neste vídeo, você vai entender o significado profundo de 8 salmos que atravessaram gerações, trazendo luz na escuridão, esperança no sofrimento e direção para a vida. Prepare-se, porque essas palavras podem mudar a forma como você enxerga Deus e a sua própria história. Salmo 27, o Senhor é minha luz e salvação. Você já teve medo do que poderia acontecer com você? Medo do futuro, das pessoas, das circunstâncias? Agora imagine poder declarar com convicção: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Hoje você vai entender por que o Salmo 27 é uma das declarações mais poderosas de coragem na Bíblia. O Salmo 27 foi escrito por Davi em um período de grande pressão. Davi enfrentava perseguições, inimigos e ameaças constantes. Ele sabia o que era viver cercado por perigos reais. Esse salmo nasce em meio ao conflito, não em um momento de tranquilidade, e isso muda tudo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Davi não nega a existência do perigo, ele apenas declara que Deus é maior que ele. Essa é a diferença entre fé ingênua e fé madura. Luz representa direção, clareza e esperança. Na escuridão, tudo parece maior e mais assustador. Mas quando a luz aparece, o medo perde força. Davi está dizendo: Deus ilumina meus caminhos quando eu não sei para onde ir. Salvação aqui não é apenas espiritual, é livramento, resgate, proteção. É Deus intervindo quando a situação parece impossível. Ele também chama Deus de fortaleza. Uma fortaleza é um lugar alto, seguro, protegido contra ataques. Davi não confia na própria força, ele confia no abrigo de Deus. O versículo 4 revela algo profundo. Uma coisa pedi ao Senhor. Antes de pedir livramento, Davi pede presença. Ele quer habitar na casa do Senhor. Aqui está o segredo. Coragem não nasce da ausência de problemas. Nasce da presença de Deus. O salmo termina com uma instrução poderosa. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Esperar não é passividade, é confiança ativa, é permanecer firme mesmo quando não vê resultado imediato. Se hoje você está enfrentando medo, oposição ou incerteza, o Salmo 27 te ensina a mudar a pergunta. Não é. E se dá errado? É. Se Deus é minha luz, de quem terei medo? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é minha luz. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje. E lembre-se, a escuridão pode até existir, mas a luz sempre vence. Salmo 39, Deus conhece tudo sobre você. Você já se sentiu invisível? Já teve a sensação de que ninguém realmente entende o que você está passando? E se eu te dissesse que existe alguém que conhece cada pensamento seu, antes mesmo que ele se forme? Hoje nós vamos mergulhar em um dos textos mais profundos da Bíblia. Tu me sondas e me conheces. O Salmo 139 não fala apenas sobre Deus saber quem somos. Ele fala sobre identidade, propósito e valor. O Salmo 139 foi escrito por Davi, o mesmo autor do Salmo 23. Davi não era apenas rei, ele foi pastor, guerreiro, fugitivo, pecador arrependido e homem segundo o coração de Deus. Esse salmo não nasce em um palácio confortável. Ele nasce de alguém que já passou por rejeição, perseguição e culpa. É um texto profundamente
pessoal. Davi não está ensinando uma teoria. Ele está descrevendo uma experiência real com Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Perceba a profundidade disso. Não é apenas conhecimento superficial, é intimidade total. Sondar significa examinar profundamente, como alguém que cava o solo para descobrir o que está escondido. Deus não vê apenas ações, ele vê intenções. Isso pode assustar, mas também pode confortar, porque ele conhece suas dores que ninguém mais percebe. Isso representa a rotina, vida comum, detalhes do dia a dia. Deus não está presente apenas nos grandes momentos espirituais. Ele está no comum. Davi continua dizendo que não importa se ele subir aos céus ou descer às profundezas, Deus está lá. Aqui não é ameaça, é segurança. Não existe lugar onde você esteja sozinho. Essa é uma das imagens mais fortes do Salmo. A metáfora do tecer fala de cuidado artesanal. Não fomos produzidos em massa. Fomos formados intencionalmente. Isso responde uma pergunta silenciosa que muita gente carrega. Eu tenho valor? O Salmo 139 responde: sim. Você foi formado com propósito. O mundo tenta definir você por seus erros, suas falhas, sua aparência, seu passado. Mas o Salmo 139 redefine sua identidade. Você não é um acidente. Você não é invisível. Você não é desconhecido. Deus conhece seus pensamentos ocultos, suas lágrimas escondidas, suas lutas internas. E mesmo assim, Ele permanece isso. Muda tudo, porque quando entendemos que somos totalmente conhecidos e ainda assim amados, nossa insegurança começa a perder força. Nos versos finais, Davi fala sobre odiar o mal e pede para Deus sondar seu coração. Isso nos ensina algo importante. Ser conhecido por Deus não é apenas conforto, é transformação. Ele conhece nossas áreas escuras e quer nos moldar. O Salmo 139 não termina em emoção. Termina em entrega. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 1, o caminho do justo. Você já percebeu que toda a sua vida é resultado de decisões, pequenas escolhas, pessoas que você ouve, caminhos que você aceita trilhar? E agora eu te faço uma pergunta direta. Se você continuar vivendo exatamente como está hoje, onde estará daqui a 5 anos? O Salmo 1 é curto, mas ele divide a humanidade em apenas 2 caminhos. E hoje você vai entender qual deles você está seguindo. O Salmo 1 abre o livro dos Salmos. Ele funciona como uma porta de entrada espiritual. Antes de falar sobre louvor, dor, guerra ou proteção, a Bíblia começa dizendo: existem 2 caminhos. Muitos estudiosos entendem que ele foi escrito como um salmo de sabedoria, menos semelhante ao livro de Provérbios. Ele não é apenas poesia. É um mapa espiritual da vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham, e tudo quanto faz, prospera. Não são assim os ímpios. São como a palha que o vento dispersa. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Observe algo poderoso. O texto diz: não anda, não se detém, não se assenta. Existe uma progressão. Primeiro você anda ouvindo conselhos errados. Depois você para. Depois você se acomoda. O pecado raramente começa com grandes decisões. Ele começa com pequenas permissões. Esse salmo é um alerta sobre influência. Quem está moldando suas decisões hoje? Agora vem uma das imagens mais fortes da Bíblia. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é uma árvore qualquer. Ela está plantada, tem raízes profundas, tem fonte constante. Isso significa estabilidade. O justo não vive de emoção momentânea. Ele vive conectado à fonte. E note, o texto diz que ele dá fruto no tempo certo. Não é pressa, não é ansiedade, é maturidade. Em contraste, os ímpios são como palha. A palha não tem raiz.
não tem peso, não tem direção, é levada pelo vento. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Você já orou e parece que Deus ficou em silêncio? Já pediu uma resposta e os dias viraram semanas, meses, talvez anos? O Salmo 40 começa com uma frase que confronta nossa geração imediatista. Esperei com paciência no Senhor. Mas o que significa esperar em Deus? Quando tudo dentro de você quer agir agora? Hoje você vai entender por que esse salmo é uma das maiores declarações de confiança no tempo de Deus. Fica comigo até o final, porque talvez essa palavra seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. O Salmo 40 é atribuído a Davi. Davi escreveu muitos salmos em momentos de extrema pressão, fugindo de inimigos perseguido injustamente, cercado por traições, vivendo períodos de incerteza. Esse salmo parece ter sido escrito após um grande livramento. Primeiro ele descreve a angústia. Depois, o socorro. E então, a gratidão é um salmo que mostra o ciclo completo: dor, espera, intervenção divina, testemunho. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aqui está o coração do salmo: lago horrível e charco de lodo. Isso simboliza situação emocional sufocante, pecado, culpa. Depressão espiritual, problema sem saída. Lodo é algo que te prende. Quanto mais você se debate, mais afunda. Davi está dizendo: eu estava preso. Eu não conseguia sair sozinho. Colocou meus pés sobre uma rocha. A rocha simboliza estabilidade, segurança, base firme, direção restaurada. Enquanto o lodo é instável, a rocha é firme. Essa é a transformação que Deus faz. Ele não apenas tira do problema, ele estabelece em segurança. A parte mais difícil do versículo. Salmo 130. Das profundezas, clamo a ti. Você já se sentiu no fundo do poço? Já orou e pareceu que suas palavras batiam no teto? Já carregou um peso tão grande que parecia impossível respirar? O Salmo 130 começa com uma frase que nasce da dor mais profunda. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Hoje você vai entender o que são essas profundezas. Por que esse salmo é uma oração de quem está quebrado por dentro, e como ele revela um caminho de esperança, mesmo quando tudo parece perdido, fica até o final, porque esse salmo pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. O Salmo 130 faz parte dos cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus, Salmos 1, 2, 0, 1, 3, 4. Esses salmos eram cantados pelo povo de Israel, enquanto subiam para Jerusalém nas grandes festas
religiosas. Pense nisso. Pessoas caminhando em direção ao templo, cantando sobre dor, arrependimento e esperança. Esse salmo é considerado um dos salmos penitenciais. Orações de arrependimento profundo. Ele não é uma oração de vitória. Ele é uma oração de quem reconhece: eu preciso da misericórdia de Deus. Das profundezas clamo a ti. No contexto bíblico, profundezas evocava a imagem de águas. Profundas, mar revolto, sensação de afogamento, lugar sem controle. No mundo antigo, o mar era símbolo de caos e perigo. Então, quando o salmista diz das profundezas, ele está dizendo: eu estou emocionalmente afundando. Eu estou espiritualmente sufocado. Eu estou num lugar onde não consigo sair sozinho. Essa é a oração de quem não tem mais máscaras, de quem não tem mais força, de quem só tem um clamor. E aqui está algo poderoso. Deus não rejeita orações feitas do fundo do poço, das profundezas. Clamo a ti, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. O salmista faz uma pergunta honesta: se o Senhor observasse os nossos pecados, quem poderia permanecer de pé? Aqui está o ponto central do salmo. Não é só sofrimento externo, é consciência de culpa. Ele reconhece: se Deus fosse apenas justiça, eu estaria perdido. Mas ele continua: mas contigo está o perdão. Isso muda tudo. Deus não é apenas juiz, ele é redentor. Essa é uma das metáforas mais bonitas do Salmo. Minha alma espera no Senhor, mais do que os guardas. Salmo 42. Porque estás abatida, ó minha alma. Você já se sentiu espiritualmente vazio? Já teve fé, mas ao mesmo tempo tristeza? Já orou e mesmo assim continuou abatido? Existe um salmo na Bíblia que descreve exatamente isso. Não é um salmo de vitória, nem começa com celebração. Começa com sede, com dor, com lágrimas. Hoje você vai entender por que o Salmo 42 é uma das orações mais humanas e profundas da Bíblia. E talvez ele descreva exatamente o que você está sentindo. O Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Corá, um grupo de levitas responsáveis pela música no templo. Eles eram adoradores, homens que serviam na presença de Deus. Mas neste momento, algo aconteceu. O autor está longe de Jerusalém, longe do templo, longe da adoração coletiva, provavelmente exilado ou afastado por circunstâncias políticas. É nesse cenário que nasce essa oração. Ele não está distante de Deus por pecado, mas por circunstâncias. Isso muda tudo. Assim como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 1-2. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Salmo 42, 5. Aqui vemos sede, lágrimas, perguntas internas. Esse salmo é um diálogo interno. A imagem da corça é profunda. No Oriente Médio, durante períodos de seca, os riachos secavam. Uma corça sem água ficava vulnerável, fraca, desesperada. Ela não buscava luxo, buscava sobrevivência. O salmista está dizendo: Deus, eu não te desejo como algo opcional. Eu preciso de ti para viver.
Isso não é religiosidade, é dependência absoluta. Aqui está o primeiro ponto forte. A alma abatida não precisa de distração, precisa de Deus. Ele continua dizendo: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Isso é profundo. Ele está chorando constantemente e ainda escuta zombaria. Onde está o teu Deus? Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez não de pessoas, mas da sua própria mente. Se Deus é real, por que estou assim? Se Ele me ama, por que sinto isso? O Salmo 42 não esconde essas perguntas. Ele mostra que fé verdadeira não ignora emoções. Outro verso impactante. Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Isso representa ondas de sofrimento. Quando parece que um problema termina, outro começa. É o efeito cascata emocional. Mas note algo importante. Ele reconhece que as ondas pertencem a Deus. Ou seja, mesmo na dor, Deus continua soberano. O momento central é quando ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Perceba, ele está pregando para si mesmo. Isso é maturidade espiritual. Ele não nega a tristeza, mas não permite que ela tenha a palavra final. Aqui está o ponto mais poderoso do vídeo. Fé não é ausência de abatimento, é decidir confiar mesmo abatido. Ele não diz: eu não estou triste. Ele diz: eu vou esperar em Deus. Isso é resistência espiritual. Talvez você esteja vivendo um Salmo 42, talvez você ame a Deus, mas esteja cansado. Talvez você tenha fé, mas também tenha lágrimas. Este salmo nos ensina 3 coisas. 1. Sentir tristeza não significa falta de fé. 2. Deus não rejeita quem está abatido. 3. Esperança é uma decisão diária. Você pode estar emocionalmente fraco, mas espiritualmente firme. O salmo termina repetindo: ainda o louvarei. Não é ainda estou feliz, é ainda vou louvar. Isso é a esperança ativa. A tristeza pode falar alto, mas a fé fala por último. Se esse salmo descreve o que você está vivendo, escreva nos comentários: minha alma espera em Deus. Curta este vídeo. Salmo 119, a força da palavra de Deus. Você ama a Bíblia? Ou apenas a consulta quando precisa? E se eu te dissesse que o maior capítulo da Bíblia não fala sobre milagres, batalhas ou profecias, mas sobre amor pela palavra de Deus? O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, menos 176 versículos. E cada parte dele revela uma verdade poderosa. Quem ama a palavra aprende a viver com direção. Hoje você vai entender por que esse salmo transforma a forma como enxergamos a vida. O Salmo 119 não tem autoria definida com total certeza. Muitos estudiosos atribuem sua composição ao período PS, exílio, ou até mesmo ao rei Davi. Ele possui uma característica única. É um salmo acróstico. Isso significa que ele foi organizado seguindo as letras do alfabeto hebraico. Cada bloco de 8 versículos começa com a mesma letra. Ou seja, não é apenas poesia, é estrutura, disciplina e intencionalidade. Isso já revela algo profundo. A palavra não é caos, ela é ordem. O Salmo 119 fala repetidamente sobre lei, estatutos, mandamentos, preceitos, testemunhos, juízos. Todas essas palavras apontam para uma coisa: a palavra de Deus não é um salmo sobre regras, é um salmo sobre relacionamento com a verdade. Vamos ler um dos versículos mais conhecidos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
No contexto antigo, uma lâmpada não iluminava quilômetros, ela iluminava apenas o próximo passo. Isso é profundo. Deus não revela todo o futuro, Ele ilumina o suficiente para você dar o próximo passo com segurança. A palavra não elimina a caminhada, ela evita que você tropece. Outro versículo poderoso. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Aqui vemos algo essencial. A palavra não apenas orienta menos, ela limpa, ela confronta pensamentos, corrige intenções e alinha decisões. Sem direção, a vida se torna impulsiva. Com a palavra, ela se torna consciente. O salmista declara: quanto amo a tua lei. Isso não é obrigação religiosa, é paixão espiritual. Ele não lê por medo, ele ama porque entende que ali está a vida. O Salmo 119 mostra que maturidade espiritual não é apenas sentir a presença de Deus, mas valorizar aquilo que ele disse. O salmista também afirma: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Perceba a estratégia. Ele não guarda a palavra na estante. Ele guarda no coração. A palavra armazenada na mente vira informação. A palavra guardada no coração vira transformação. Hoje temos acesso fácil à Bíblia, mas acesso não é o mesmo que profundidade. O Salmo 119 nos confronta com uma pergunta. A palavra guia suas decisões ou apenas conforta seus momentos difíceis? Amar a palavra significa buscar direção antes de agir, meditar antes de reagir, obedecer mesmo quando é difícil. O Salmo 119 nos ensina que a palavra é guia, correção, proteção, sabedoria, vida. Ela não é apenas um livro antigo, ela é um mapa espiritual. Se você quer estabilidade em um mundo instável, você precisa de fundamentos sólidos. E o Salmo 119 afirma: o fundamento é a palavra. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Tua palavra é lâmpada para meus pés. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa de direção e se inscreva no canal para continuarmos explorando os Salmos juntos. E agora eu te deixo uma pergunta sincera. Você lê a palavra ou permite que ela leia você? Salmo 63. A sede pela presença de Deus. Você já sentiu um vazio que nada parece preencher? No meio da agitação da cidade, nossa alma muitas vezes clama por algo mais profundo. A correria do dia a dia esconde uma sede, que não é física, é o desejo de encontrar propósito em um mundo de ruídos constantes. Mas essa busca não é nova. Milhares de anos atrás, em um deserto escaldante, um homem enfrentou o mesmo silêncio em sua alma. Davi, o rei de Israel, estava fugindo. No deserto de Judá, cercado por pedras e areia, ele encontrou o verdadeiro caminho para a saciedade. Ele não estava apenas cansado da caminhada, mas faminto pela presença de Deus. Suas roupas estavam gastas, mas sua fé permanecia inabalável. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim te contemplei no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim te bendirei enquanto eu viver. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quantas vezes buscamos água em poços vazios? Buscamos no sucesso, no consumo e nas distrações.
mas a sede permanece ali. Davi sabia que o deserto exterior era apenas um reflexo da necessidade de sua alma. Ele encontrou uma fonte que nunca seca. A terra seca de nossa existência pode florescer novamente quando nos voltamos para o Criador. O solo rachado ganha vida. Jesus disse: "Quem beber da água que eu lhe dar, nunca mais terá sede." Essa promessa é para você, hoje, onde quer que esteja. Não importa o quão árido pareça o seu momento atual, há um convite para mergulhar na plenitude que só Deus pode oferecer. Reserve um momento de silêncio. Fale com Ele, como Davi falou. Deixe que a chuva da graça lave o seu coração agora. A jornada pelo deserto termina quando encontramos a nossa morada. E nele, que sua alma seja saciada nesta profunda busca espiritual. Se este vídeo trouxe paz ao seu coração, inscreva-se e compartilhe com alguém que também precisa de renovação. Deus abençoe sua caminhada. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: "Confio no Senhor." E se você deseja entender ainda mais a palavra de Deus, acompanhe nossa série completa de salmos explicados aqui no canal.